Olá, amigos do Versa. Antes de mais nada, quero me apresentar. Eu sou o Luiz, eu sou o pai do Versa, o gestor do Versa e o maior cotista do Versa. E também aquele cara que escreve aqueles relatórios que vocês recebem aí quinzenalmente na caixa de vocês, se vocês são assinantes do nosso blog. Bom, antes de tudo, um breve comentário sobre o mercado atual. A gente está passando por um momento de grande estresse. Na nossa opinião, é um movimento de aversão a risco sem lastro nos fundamentos. Nós, como analistas micro, esse sell-off não encontra fundamento no que as empresas têm conversado conosco a respeito das vendas e tudo mais. É óbvio que a greve dos caminhoneiros causou um transtorno agora no mês de maio, então a gente está vendo números de atividade um pouco mais fracas, inflação um pouco mais alta, como mesmo saiu a produção de automóveis ontem, caindo em torno de 20% mês contra mês, em função dessa greve dos caminhoneiros. Por outro lado, uma greve como essa, ela é uma greve one-off, que a gente chama, uma coisa que causa essa perturbação no momento, depois limpa e passa e volta a ser o que era antes. Esse movimento tem características semelhantes ao overshoot cambial, no qual o desequilíbrio de oferta e demanda monetária faz com que você tenha uma rápida saída de capitais, fuga de capitais do país. E com isso o câmbio vai acima do câmbio esperado, que seria o câmbio de equilíbrio. Esse movimento pode ter sido causado pela elevação das taxas de juros americanas, dentre outras coisas. O que chama a atenção é o movimento concomitante e forte saída de estrangeiros na Bolsa, que sacaram mais de 8 bilhões no último mês, com a elevação da taxa de juros de curto, médio e longo prazo, que significa que tem venda também de títulos públicos brasileiros acontecendo, e a alta elevação e a rápida elevação do câmbio causada justamente pela saída do Brasil. Então, o que a gente está assistindo agora é uma debandada de Brasil por parte dos gringos. Movimentos como esse são agudos e costumam ter curta duração, apesar que aqui já vem durando 2 meses. Ainda assim, a gente acredita que em breve esse movimento deve ceder. Overshoot de liquidez geralmente são combatidos pelo Banco Central, que entra oferecendo liquidez, entra segurando a taxa de câmbio. O que a gente tem visto aqui no Brasil é uma certa leniência do Banco Central com esse movimento, o que tem feito o mercado exacerbar esses movimentos. A gente estaria mais preocupado se isso tudo que está acontecendo estivesse acontecendo no meio do mandato de Michel Temer, porque tudo isso mostrou uma grande fraqueza do governo e ele perdeu completamente a capacidade de aprovar reformas que são essenciais para a gente continuar diminuindo o déficit público. É indispensável para 2019 também a continuidade das reformas. Um novo presidente terá que mandatoriamente fazer uma reforma da Previdência, senão o governo dele vai ficar ingovernável. Para 2019, a gente acredita que o cenário vai continuar melhorando, como melhorou em 2017 e como continua melhorando em 2018, apesar de mais lentamente do que esperávamos. Por que isso? Porque as condições para a economia continuar a progredirem continuam lá, que são basicamente uma taxa de juros no nível extremamente estimulativo, uma inflação baixa, o que permite a manutenção da taxa de juros estimulativa, e por último, uma balança comercial crescente e cada vez maior. Uma das razões do Versa sofrer tanto nesse movimento é a presença de ações com baixa liquidez na carteira. Como eu falei, num overshoot de liquidez, vende-se tudo a qualquer preço, e as ações que têm menor liquidez, elas caem mais. Um exemplo dessa diferença de liquidez da nossa carteira é as ações da Hering. Nesses últimos 3 dias que a bolsa caiu 6%, as ações caíram 18%, sendo que ela já está nas mínimas dos últimos 2 anos. Nesses últimos tempos, ela teve grande melhora das margens por causa do trabalho interno que fizeram e, com isso, nesse valuation, ela paga um dividendo extraordinário. É uma empresa que não tem dívida, é uma empresa que gera bastante caixa, ela pode vender 3% a mais no ano, ou 3% a menos em função das paralisações, mas isso não muda a tendência macro. Então, nesse momento, o que a gente faz com a carteira do Versa? A gente, primeiro, controla a alavancagem. De que forma? Reduzindo as posições. Segundo, a gente prioriza aquelas ações que a gente enxerga maior upside. Então, o que a gente faz? A gente zera as ações que a gente enxerga o menor upside e a gente mantém aquelas posições que a gente enxerga o maior potencial. Esse movimento que a gente chama de higienização da carteira é um movimento que já aconteceu diversas vezes na história do Versa e geralmente traz bons resultados. Quando você tem uma visão fundamentalista como a nossa e movimentos como esse acontecem, nós enxergamos várias oportunidades de compra. As nossas ações que a gente já achava barata, agora a gente acha elas muito baratas. As ações que estavam caras, agora estão menos caras. O que a gente fez foi recomprar diversas delas. Algumas outras não caíram nada nesse movimento, nada, e continuam lá no nosso short. Então a gente vê oportunidades nesse momento, a gente não vê um problema. E em função disso, nós mesmos queremos aplicar mais recursos em bolsa. Só que como gestores, nós não podemos fazer isso sem ser através dos nossos fundos. Esse é um momento bom, na nossa opinião, para aplicar no Versa. Por isso, nós resolvemos reabrir o fundo.